Today is August 17. Hoje é 17 de agosto? Agosto. No, sorry, November. November. November 17. No ce- é. What is the importance of today? Então, hoje é 17 de novembro. Qual que é a importância de hoje? Today is the birthday of our Guru Swami Satyananda Ji. Hoje é o dia do nascimento do nosso guru Swami Satyananda Ji. He was born in the year 1896, 1896. Então, ele nasceu November em 17. 1896. 17 de novembro de 1896. And he has played an important role in the life of our beloved Gurudev. E ele teve um papel muito importante na vida do nosso amado Gurudev. We are very fortunate in the path of Kriya because we have so many masters. A gente é muito fortunado nesse caminho da Kriya Yoga, porque nós temos muitos mestres. All of them are realized gurus. E todos eles são mestres realizados. We have their guidance Nós temos a direção deles and their experience with all of us. e com a experiência deles. And when you read about their life and teachings, E quando a gente lê sobre a vida deles, os ensinamentos, you can find many ways to connect to your life. a gente consegue conectar essa experiência com as nossas vidas. As I said, he was born in the year 1896. Então, como eu disse, ele nasceu no ano de 1896. 3 years younger to Paramahamsa Yogananda Ji. Então, ele é, na verdade, 3 anos mais novo do que Paramahansa Yogananda Ji. Do you know which year he was born? Você sabe em que ano que ele nasceu? 3 years, 3 years before. 1893, Então, é 1893. January 5. January 5th. Em janeiro, 5 de janeiro de 1893. They met each other Eles se encontraram when Swami Satyananda Ji was about 10, 11 years old. Então, eles se encontraram pela primeira vez quando o Swami Satyananda Ji tinha 11, 12 anos de idade. And Paramahansa Yogananda Ji about 14 years old. E o Paramahansa Yogananda, ele tinha 14 anos de idade na época. You know where did they meet for the first time? E vocês sabem onde que eles se encontraram pela primeira vez? They are very young, Yeah. young boys. Em soccer. Playing soccer, yes. Eles se encontraram a primeira vez jogando futebol. Paramahansa Yogananda Ji and his team, they needed the pressure in the soccer ball. A pressure da soccer. Ok. Então, o Yogananda e o time do Yogananda precisavam de alguém com mais força na bola. That is what they met for the first time. E aí que foi a primeira vez que eles se encontraram. And Paramahansa Yogananda's life, he was a born leader. He was a born leader. Paramahansa Yogananda, ele nasceu já um líder, né? Então ele era um líder desde garoto. Every time he's always in the leading role. Então sempre ele estava nessa posição de liderança, né? Em qualquer fase da vida dele. And after their meeting, Swami Satyananda Ji quickly attracted towards him. Então, e quando eles se encontraram, então rapidamente o Swami Satyananda sentiu uma forte conexão com o Paramahansa Yogananda. If we think of ourselves when we were young, Se a gente pensa
em nós mesmos, quando nós somos jovens, how did we spend our time? como a gente gasta o nosso tempo quando nós somos Right? jovens? Doing playing all sorts of things. Né? Brincando, jogando, né? Esse tipo de coisa. But they came together to spend their time on meditation. Mas depois disso eles se encontraram, né? Continuaram amigos e dedicaram muito tempo à meditação. Swami Satyananda was a very, very humble person in his life. Swami Satyananda é uma pessoa muito humilde em sua vida. Both of them, they were the disciple of Swami Sri Yukteswarji, but Swami Satyananda also accepted Paramahansa Yogananda as his guru. Então, os dois, na verdade, eles foram discípulos de Sri Yukteswar Swaji, mas Swami Satyananda Ji, ele também aceitou Yogananda como seu mestre. So he called him Sakha Guru. Sakha means the friend. Então, ele se designou como Soka Guru, que significa amigo do Guru. So friend as the guru. The both are friends, at the same time he played the role of the guru. Então, ao mesmo tempo, eles são amigos, mas também ele tem esse papel de guru. We know from autobiography of Yogi Paramahansa Yogananda's life. Então, a gente se conhece também pelo livro, né, do Paramahansa Yogananda Ji, que é a autobiografia de um yogi. From the very young age, he was fully renunciate. Então, desde quando eles eram jovens, eles já tinham essa tendência de ser um renunciante. Strong desire to leave home, go to the Himalayas, Então, eles tinham esse desejo and meditate. de sair de casa, ir para os Himalaias e meditar, desde quando eles eram já bem jovens. Swami Satyananda was quite inspired by his life. Então, o Swami Satyananda Ji foi muito inspirado, né, pela vida do Yogananda. And one time, when they were young, Paramahansa Yogananda sang a song near his father. E quando ele era jovem, uma vez o Yogananda ele cantou uma canção próximo do pai do Satyananda Ji. And the meaning of the song is, don't make delay, we have a long way to go. Então, e o nome da canção era Não se atrase, a gente tem uma longa caminhada pela frente. We have to prepare ourselves very well. Então a gente precisa se preparar muito bem para essa caminhada. And that means from the very young age, you can see his strong sense of renunciation. Então a gente pode observar que desde ele jovem, a gente pode perceber esse senso de renúncia que eles já tinham desde jovens. Paramahansa Yogananda inspired Swami Satyananda to do meditation. Então, Yogananda, ele inspirou muito Satyananda em meditar, para meditar, né? Paramahansa Yogananda, before coming to Swami Sri Yukteswarji, he learned Kriya from his father and from his Sanskrit teacher. Então, antes de o Yogananda encontrar Swami Yukteswar Ji, ele já tinha aprendido Kriya Yoga na sua família, principalmente pelo seu pai e pelas escritas em sânscrito que ele sabia. And I think he taught some techniques to Swami Satyananda. E antes mesmo de conhecer o Yukteswar Ji, ele já tinha ensinado o Satyananda Ji, Swami Satyananda Ji, algumas técnicas de Kriya. And when they were very young, like 12, 15 years old, E isso aconteceu quando eles eram muito jovens mesmo, 12, 15 anos de idade. Paramahansa Yogananda would invite Swami Satyananda Ji, let us meditate. Então, Paramahansa Yogananda Ji, comumente ele convidava Swami Satyananda Ji, vamos meditar, vamos meditar. Swami Satyananda Ji would come to his house. Então, Swami Satyananda Ji geralmente ia na casa de Yogananda Ji From the back door.
pela porta de trás da casa. and they will go into the attic E eles iam até o ático, né, a parte de cima da casa. Desculpa, sótão. and meditate for whole night. E eles meditavam a noite inteira lá. And they would fall asleep E in depois, between and to make tea to keep them awake. para eles evitarem que eles dormissem, muitas vezes eles faziam um pouco de chá para ficar alerta e seguir meditando durante a noite, noite adentro. And you can imagine they are so young, but that strong desire to realize God from the very young age. That's amazing. Então, é impressionante, não é? Sim, a pessoa muito jovem e já ter esse desejo, né, de realização, de se entregar a Deus. We all come with our own samskar or the impression from the past life. Sanskara. Então, a gente, na verdade, a gente já vem, né, de vidas passadas, com as impressões das vidas passadas que temos, os sanskaras, de And nossas vidas if passadas. you look at the children, you can clearly know what kind of samskaras they have brought with them. Então, se a gente observar algumas crianças, a gente já pode se dar conta que tipo de sanskara que eles trouxeram das vidas passadas, né, de vidas passadas. Because life is a continuous journey. Porque, na verdade, a vida é uma jornada contínua. Whatever we learn in this life, we carry to the next. Então, na verdade, o que a gente aprende nessa vida, a gente leva para a próxima. And the journey continues till we reach the truth, realize God. E essa jornada continua até o dia em que a gente se realiza em Deus. One time they wanted to do some worship to Mother Kali. Uma vez, eles gostariam de fazer uma worship? Uma adoração à Mother Mother Kali. Kali. Gosto de português. A Mãe Kali. And as per the worship plan, they would finish the puja, then they will have their prasad, the food. Então, depois da adoração, geralmente eles faziam puja e depois da puja eles se alimentavam. And the puja happened in the evening time. E geralmente a puja acontecia à noite. So after the puja was done, then let's meditate for some time. Então, depois da noite, né, tinha o entardecer, né, o pôr do sol, e eles meditavam por algum tempo. And when they opened the eyes, it was the morning already. E quando eles se davam conta, na verdade, eles abriam os olhos e já era o outro dia. Many times, for many people, meditation is a struggle. Então, para muitas pessoas, né, a meditação é um sacrifício, né? But once you enjoy the meditation, you will not realize the time. Para aquele que realmente gosta de meditar, que sente prazer em meditar, aquele tempo So, não é nada, né? Passa muito rápido. in the beginning it is a struggle No começo é for many difícil people, for para many muitas people. pessoas, But as you practice more and more, mas à medida que a gente pratica mais e mais, as you used to understand the method, e then depois you que enjoy the você, meditation. né, compreende a técnica e vai se aproximando mais da técnica, então você acaba se integrando mais. Paramahansa Yogananji became a monk at a very young age. Então, Paramahansa Yogananda, ele se tornou um monge numa idade muito jovem. And he inspired Swami Satyanandaji to become a monk. E ele também inspirou o Swami Satyananda a se tornar um monge. Before they actually became the monks, Na verdade, antes dele se tornar um monge, one time the four friends, uma vez, 4 amigos, they purchased some orange clothes eles compraram algumas
and, roupas de cor laranja. and they put orange clothes when they're very young. E eles colocaram essas roupas, eles vestiram essas roupas, eles eram já muito jovens na época. So they Eles thought eram. they thought this is the real life to live. Então, e eles diziam, ó, essa é a verdadeira vida para se viver. Like Swami Vivekananda. Como, por exemplo, o Swami Vivekananda. Swami Vivekananda would go and ask all his friends, O Swami Vivekananda também, ele perguntava para os seus amigos, is there anyone in your family who has become a monk? você tem alguém na sua família que gostaria de se tornar um monge? And if they say no, I say useless. Ah, se o pessoal falava, não tem, que desperdício, então. Because his grandfather became a monk. Porque o avô dele se tornou também um monge. Then later part of the life, so Paramas Yogananda came to the West. Então, uma parte da vida de Yogananda, ele veio pro Ocidente. And Swami Satyananda remained in India. E Swami Satyananda ele ficou na Índia. But he supported all the activities that Paramas Yogananda was doing in the West. What suppose? He helped. Ok. Então, e nesse momento que os dois se separaram, o Swami Satyananda deu muito suporte para o Yogananda, mesmo estando na Índia. There are many interesting incidents from the life of Swami Satyananda. Então, tem muitos casos interessantes da vida do Swami Satyananda Ji. Swami Satyananda lived in the ashram of Swami Sri Yukteswarji. Então, o Swami Satyananda Ji, ele viveu no ashram de Yukteswarji. After Swami Sri Yukteswarji left his body, Depois que o Swami Yukteswarji ele deixou essa vida, then Swami Satyananda became the president of that ashram, Karara ashram. então o Swami Satyananda Ji, ele se tornou o presidente do Karar Ashram, que era o ashram do Yukteswarji. And he taught third Kriya to our Gurudev Baba Hariharananda Ji. E ele ensinou a terceira kriya para o nosso Gurudev Hariharananda Ji. Swami Satyananda loved Gurudev. Swami Satyananda Ji amava muito o Gurudev. Around the year 1905, Por volta do ano 1905, some kind of famine, famine that took place in the West Bengal. What is the famine? Drought? Hunger. Hunger, yeah. Hunger, Yeah. ok. Hunger. Yeah, Então, teve uma fome muito grande em 1905 na região do Golfo de Bengala. I'm not exactly remembering the year, but anyway, that took place. Então, ele não se lembra exatamente o ano, mas isso aconteceu por volta de 1905. So then Swami Satyananda wanted to help those people. E o que aconteceu é que o Swami Satyananda Ji gostaria muito ele queria ajudar essas pessoas que estavam passando fome. With the help of some people, he built one organization. Então, com a ajuda de algumas pessoas, ele conseguiu construir uma organização. The name of the organization was Sebayatan. O nome da organização era Sebayatan. Sebayatan means you can say house of service. E o que significa Sebayatan é a casa do serviço. Swami Satyananda Ji started living in that place. E Swami Satyananda Ji, ele começou a viver nesse local. So one time Swami Satyananda Ji invited Gurudev to his place. E uma vez o Swami Satyananda Ji convidou o Gurudev para ir para esse lugar. And he was very attentive to Gurudev. E ele era muito atentivo ao Gurudev, muito atencioso. Some people did not like why he is paying so much of attention to E Gurudev. muitas pessoas não gostavam muito disso e perguntavam por que ele está assim prestando tanta atenção no Gurudev. Maybe
He looks like a saint porque parece que ele parece um santo, because Gurudev looked very gorgeous in his personality. porque na verdade o Gurudev ele era muito, tinha uma personalidade muito bonita. So Swami Satyananda is paying attention. People did not like this. E como o Swami Satyananda Ji prestava muita atenção no Gurudev, outras pessoas não gostavam muito disso. People did not know Gurudev that much and his spiritual attainment. Porque, na verdade, as pessoas naquela época não conheciam muito o Gurudev, né? E também até onde o Gurudev já tinha, o nível espiritual que o Gurudev já tinha alcançado. And in the presence of all the people, E na presença das Swami pessoas, Satyananda called Gurudev o Swami Satyananda Ji, ele chamou o Gurudev that I want to see your samadhi state. e perguntou, e falou para o Gurudev, eu quero ver o seu estado de samadhi. And Gurudev took his blessings and he entered into samadhi. E nesse dia, então, no pedido de Satyananda Ji, ele pediu, né, a pensão de Satyananda Ji e ele entrou no estado de Samadhi. Then people realized why he was paying so much of attention towards Gurudev. E nesse momento, as pessoas entenderam por que ele prestava tanta atenção, ele era tão atencioso com o Gurudev. And as Swami Satyananda continued living in that new place, E na medida que Swami Satyananda Ji, ele continuava vivendo nesse novo local, esse novo lugar, one time so happened he was boiling some water. uma vez aconteceu que ele estava fervendo um pouco de água And one person came and saw the water is boiling in the kitchen. e uma pessoa veio e viu que a água estava fervendo na cozinha. And he came and asked Swami Satyananda, why are you boiling the water? E ele perguntou, essa pessoa perguntou para o Swami Satyananda Ji, por que você está fervendo a água? He said, let it boil. E Swami Satyananda Ji, deixa ferver. After some time, one person came E depois de um tempo, uma outra pessoa veio. He came with some rice and some vegetables E dali a um tempinho, uma pessoa veio com arroz e and alguns vegetais. and a letter for him. E uma carta para ele. Então ele veio com arroz, alguns vegetais e uma carta para That ele. person just arrived without any planning, nothing. Então essa pessoa, ela chegou ali sem nenhum plano. And Swami Satyananda and the person brought rice and the letter and I gave it to him. Então essa pessoa chegou, né, com a carta, com arroz e os vegetais e deu para o Gurudev. He said, take the letter, keep it under my bed. E ele falou para essa pessoa, você pega a carta e põe na minha cama. And put the rice in the boiling water. E você pega o arroz e põe na água que está fervendo. The person did and again came back to Swami Satyananda. E então a pessoa fez isso e depois ela voltou para o Swami Satyananda Ji. Swami Satyananda asked that person, E aí o Swami Satyananda Ji perguntou para essa pessoa, what is written in that letter? o que está escrito naquela carta? So the person, instead of keeping it under his bed, he started reading the letter. Então a pessoa, ao invés de colocar na cama, começou a ler a carta. And Swami Satyananda sitting in the other place, and masters could know what is going on. So he said, what is written in that letter? He was so scared. Então, como ele estava em outro lugar e como ele sabia, ele ficou um pouco assustado, né? De saber. Then when the rice was cooked, E quando o arroz foi cozinhado, from nowhere few people came to ashram. from nowhere some people. From nowhere people E came aí to o que ashram. aconteceu? Algumas pessoas só apareceram lá para jantar. The rice is already cooked. E o arroz já estava cozinhado. They made some vegetables. They had Eles food for fez everybody. alguns vegetais, tinha alguns vegetais e todo mundo comeu. Because the master could know what is going on. Então, por quê? Porque o mestre ele já sabia o que estava para acontecer, o que estava acontecendo. Swami Satyananda's brother
Swami Shuddhananda, he also became a monk. Então, o irmão de Swami Satyanandaji também se tornou um monge. Swami Shuddhananda, his brother, he took care of all his organizational activities. Shuddhananda, Swami Sutananda. Então, brother of Swami Satyananda. é o irmão de Satyanandaji. Ele ajudou muito na organização He took também, care organizational activities. principalmente organizando as atividades. And Gurudev had a lot of love for both of them. E Gurudev tinha um amor muito grande pelos dois. Swami Shuddhananda was always busy taking care of all the organizational activities. Então, o irmão de Swami Satyanandaji, ele dedicava muito tempo à organização dos eventos. Someone came to Swami Satyananda and complained about his brother. E uma vez veio uma pessoa e fez uma reclamação do irmão de Satyanandaji. And the person complained that he's busy all the time, he's not meditating. E a reclamação era o seguinte: olha, seu irmão está muito ocupado, ele não está meditando. And Swami Satyananda told that person, E aí o Swami Satyanandaji ele falou para a pessoa: in the middle of the night, go to his room and see what he's doing. então, olha, se você achar isso, então você vai no meio da noite, você vai para o quarto dele e vê o que ele está fazendo. And the person found he's meditating whole night. E a pessoa compreendeu que, na verdade, ele meditava era a noite inteira. So, beautiful book written on the life of Swami Satyananda by our Guruji. Então, tem um livro muito bonito, escrito pelo Guruji, que é a vida e ensinamentos do Swami Satyanandaji. And the name of the book is A Traveler on the Path of Truth. Então, e o nome do livro é Viagem no Caminho da Verdade. And some of his teachings are so beautiful. E alguns dos ensinamentos são muito bonitos. It is very important for us to understand some aspect of his teachings. E é muito importante para a gente entender alguns aspectos dos ensinamentos de Satyanandaji. So, because today is his birthday, Porque hoje, na verdade, é o aniversário dele. let us contemplate on some of his teachings. Vamos então contemplar, né, alguns dos ensinamentos dele. I'll read some of his teachings and we can discuss a little bit. Então eu vou ler para vocês alguns dos ensinamentos dele e daí a gente vai discutir depois, tá bom? This is very interesting teaching. Esse aqui é bem interessante, esse ensinamento. The Naval center is the Manipura Chakra. Então, o centro do umbigo Manipura Chakra, é o Manipura Chakra associated with the element of fire. e está associado com o elemento fogo. This is the chakra, is the door Esse é o chakra, é o portal, é a porta through which the mind can ascend. que a mente, é o portal que a mente pode acender. And one attains the state of the seeker. E é a forma que se pode se tornar um buscador. The ability of the seeker is increased in this place. The ability of the A seeker habilidade do seeker buscador, increased in this place. ele aumenta nesse ponto. That means if you know, if you can take care of your naval center well, Isso significa que se você se concentrar bem no Nervous Center, se você se dedicar a esse chakra, your ability to meditate or to grow in the spiritual path will sua increase. habilidade de meditar ou se desenvolver no caminho espiritual vai aumentar muito. For example, Por exemplo,
You take food. Você ingere uma comida The food goes to the stomach. e a comida vai para o seu estômago. And the food is digested here. E aí a comida vai se digerir. And the energy is sent to the whole body. E a energia, depois que a comida é digerida, a energia vai para todo o corpo. So your health depends upon the navel center. Então a sua saúde, ela depende do centro do umbigo, desse chakra. There is a specific type of a prana that is active in this navel center. Existe uma respiração, um prana específico que ativa essa região do chakra do nosso corpo. First of all, let me ask, how do you know about prana? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem prana? You have heard the word prana. Vocês já ouviram a palavra prana, não é? How many pranas we have in the body? Quantos pranas nós temos no nosso corpo? 50. 5. 5. 55. Close. 5 types of prana in the Então body. nós temos 5 tipos de prana no nosso corpo. They take care of the whole body. Então, e esses 5 pranas, eles tomam conta do nosso corpo, de todo o nosso corpo. The first prana that is in the heart. The first, yeah. Então, o primeiro prana está aqui no nosso coração. And the name itself is called prana. E o nome dele, né, dele mesmo, se chama prana. The prana takes care of all your respiration. Então, esse prana é responsável por toda a sua respiração. The second prana O segundo prana that is below the navel, é um prana que está abaixo do centro do umbigo, that is known as apana. que se chama apana. Apana takes care of all the elimination. Então, apana, ele é responsável por toda a eliminação. Whenever you go to the toilet, Quando você vai ao banheiro, either passing 1 or 2, quando você faz as suas necessidades. right? It is that specific energy is eliminating the stuff from the body. Essa energia prânica é específica para eliminar coisas do nosso corpo. If that energy is weak, you will have constipation problem. Então, se essa energia não está bem equalizada, ou se ela está fraca, aí você vai ter constipação. Problem related to the kidneys E aí depois você and pode the ter urinal problemas problems. com os seus rins, problema em urinar. The third prana O terceiro prana that is in the navel, é no centro do umbigo, that is known as samana. que se chama samana. Samana can take care of your digestion and assimilation. Então, samana, na verdade, é responsável pela digestão e assimilação do alimento. As I said, your health depends upon your digestion. Então, a sua saúde, é sabido que a sua saúde depende da sua digestão. How well you can digest the food. Então, o quanto ou quão eficiente você consegue digerir um alimento. Do you know when you eat something, Você sabe que quando você come alguma coisa, how long does that take to process the food? quanto que demora para você processar aquela comida? The food travels in the body. Então, porque a comida ela viaja pelo nosso corpo. You know how many days it can travel in the body? Você tem uma ideia de quantos dias essa comida pode ficar viajando pelo nosso corpo? The food can travel in the body for 35 days. Então, a comida ela pode ficar no nosso corpo por até 35 dias. If you have eaten something now, Então, se você está comendo alguma coisa agora, the food will travel in the body for 35 days. então a comida vai ficar girando aí dentro do nosso corpo, né? Viajando por diferentes até 35 dias. The food is converted into 7 different stages. Então, a comida ela é convertida em 7 estágios diferentes. The food part of the blood, Então, a comida que vai ser parte
do sangue, part of the bone, parte dos ossos, part of the bone marrow, parte das juntas dos ossos, dos tendões. ultimately becomes part of the reproductive tissue. Pode também se tornar parte do tecido reprodutivo. So that means the food can travel in the body for that many days. Então, por isso que a comida ela viaja no nosso corpo por todos esses dias. So that means food is converted into 7 different stages. Então, o que significa que a comida ela vai se converter em 7 diferentes estágios. How well the food can get converted? E a pergunta é o quanto ou como, né? O quão eficiente essa comida ela pode ser convertida nesses estágios. That is called the digestion. E é isso que se chama digestão. So who can help in converting the food? E quem pode ajudar a converter esse alimento? It is the fire element in the body. Então, na verdade, é o elemento fogo que está dentro do nosso corpo. Many times, because of the wrong lifestyle, Então, muitas vezes, porque a gente tem um estilo de vida errado, we disturb the fire element in the a body. gente acaba atrapalhando o elemento fogo dentro do And nosso if the fire element is weakened in the body, then you will have lot of problems in life. Então, e se o elemento fogo ele estiver fraco dentro do seu corpo, do seu metabolismo, aí outros problemas virão acompanhados disso na sua vida. That is why Swami Satyananda is saying, E é isso que o Swami Satyananda Ji dizia. this is the place where one attains the ability of a seeker. Então, é isso que o Swami Satyananda Ji dizia, que esse é o local, a região que a gente se torna um buscador. Then there is another beautiful teachings. E existem outras cotações muito bonitas também. However busy a person might be, Sorry, however, busy, ok. So, não importa o quanto uma pessoa está muito ocupada, one must find some time to sit peacefully in meditation. a pessoa, não importa o quão ocupada ela está, ela tem que encontrar um tempinho para sentar e meditar. It gives tremendous benefit to the mind and to the body. Porque, na verdade, esse tempo ele vai dar um benefício enorme para o corpo e para a mente. Through meditation, Pela meditação, one progresses on the path of spirituality a pessoa ela consegue progredir no caminho da espiritualidade. and gains the qualities of a good human being. Against of the qualities of a human being. Indo em direção contrária de muitas qualidades que não são boas no ser humano. So that means to become a good human being, it is very important that you spend some time every day for your spiritual practice. Então, assim, o objetivo é se tornar um ser humano bom, e para isso o ideal seria dedicar um tempo, né, para a espiritualidade, para a meditação. So every day you must find some time for your own Então, practice. todos os dias você tem que achar um tempinho para meditar, para sua própria prática. You may say, oh, I'm very busy, I don't have that much time. Então, você pode dizer, às vezes, somente pode dizer, eu estou muito ocupado, eu não tenho esse tempo. But that is not true. Mas, na verdade, isso não é verdade. We have time, but we don't have the preference. Então, na verdade, a gente tem o tempo, o que a gente não tem é a preferência de fazer meditação. During the time of initiation, we took a vow of meditating 2 times a day. Então, durante a nossa iniciação em Kriya, a gente fez um voto de meditar, né, 2 vezes ao dia. So Lahiri Mahasi said, Lahiri Mahasaya, ele dizia, if you meditate in the morning, se você meditar de manhã, if you have done any kind of mistakes in the previous night, e se você fez algum erro na noite anterior,
By meditating in the morning, you can be free from those mistakes. Mas assim, se você meditar na manhã, você vai se liberar dos erros que você fez a noite anterior. If you meditate in the E evening, se você meditar à noite, if you have committed any kind of mistakes e throughout se the whole você day, encontrou algum erro que você fez durante todo o dia, you can be free from the mistakes. porque você também pode ficar livre desses erros. For example, you Por meditate exemplo, in the evening, você medita à noite. then you meditate tomorrow morning. Então, daí, se você já medita à noite, então medita de manhã também. What kind of mistake you would commit in this evening till the next morning? E a minha pergunta é o seguinte: qual o tipo de erro que você pode cometer entre a noite e a próxima manhã? You say, I didn't do any mistake. E aí você fala assim, não, mas eu não fiz nenhum erro. Meditation is not needed in the morning. Se eu não fiz nenhum erro, então a meditação não é necessária na manhã seguinte. I can sleep late. Eu posso dormir um pouco mais, né? Posso dormir. We commit mistakes through our mind and the thoughts. Então, na verdade, a gente comete erros pela nossa mente e pensamentos. Anytime we think of negativities about somebody, E qualquer momento ou circunstância que a gente pensa, que a gente tem algum pensamento negativo de alguém, that means we are committing the mistakes. então a gente, nesse momento, a gente está cometendo um erro. Because you are committing, so you will be given the punishment. Então, porque você está cometendo um erro, então isso vai ter uma consequência, vai ter Because there is uma negative punição. karma. Porque está havendo um karma negativo nesse momento. The real karma is taken place in the mind and the thoughts. Então, porque na verdade o karma ele está se formando no pensamento e na mente. It is not really that much physical or vocal. Então, na verdade, o karma ele não precisa ser vocalizado ou tendo uma ação física. It is mostly happens in the mind Então, and na the thought. verdade, o karma, na maioria das vezes, ele se forma na mente e nos pensamentos. That means the moment we are committing the negativities about somebody, Então, isso significa que no momento que a gente está praticando um pensamento negativo, por exemplo, de alguém, we're doing the mistakes. a gente está fazendo uma coisa Because you're doing the errada. mistakes, then punishment is given. Então, porque a gente está fazendo um erro, então isso vai ter uma consequência, vai ter uma punição. Punishment is given in terms of some mental suffering. Então, e que tipo de punição? A punição ele vem na forma de uma punição mental, de um sofrimento mental. And the real suffering is also in the mind. E o sofrimento real também ele está na mente. Anytime we suffer, not that much physical, it is mostly Então, inside. e vocês podem observar que na maioria das vezes que a gente sofre, não é muitas vezes real. A maioria das vezes acontece na mente. Larry Master is saying, if you meditate in the morning, Então, Lahiri Mahasari falava, se você meditar pela manhã, you can be free from the mental mistakes that you have committed last night. então, se você meditar pela manhã, você vai ficar livre de qualquer qualquer erro que você tenha cometido na noite anterior. And if you don't meditate for some time, E se você não meditar por algum tempo, he said, if you don't meditate for one day, ele falou, na verdade, se você não meditar por um dia, spiritually you go back 3 days. espiritualmente, você volta 3 dias. Você retrocede 3 dias. That is, a meditation should happen on daily basis. Então, por isso que a meditação ela deve acontecer diariamente. Many times, if you don't meditate for a few days, after that, we don't have a desire to practice. Então, outra coisa é que se, por exemplo, você não meditar por alguns dias, aí depois você não tem mais desejo de meditar. Whether you like or not, just sit down and do the practice. Então, na verdade, mesmo que você goste ou não, você deve se sentar e fazer a sua That is prática. how you maintain the continuity. É assim que a gente mantenha a continuidade. That is why he's saying, no matter how busy you are, Então, por isso que se diz que não importa o quão ocupado você está, find time for your own practice. então você deve procurar um tempo para sua prática.
Through the practice of Kriya Yoga, Então, pela prática de Kriya Yoga, when the mind is peaceful, quando a mente está em paz, a seeker is able to perceive the divine sound easily. então o buscador é fácil de reconhecer o som divino. No limb of pranava or om can be revealed through the mouth. You understood? Can you say it again? No limb. No limb of om Uhum. can be revealed through the mouth. Alguma Usually we chant om, Yes. right? Yes. But om, you cannot express om just by chanting. Yes. Because it's It has- already there. It has to be heard continuously. Yes. That's saying, yeah. Yes. So can you repeat again the phrase? No limb of om Aham. can be revealed through the mouth. Yeah. Então, assim, na verdade, o som do Om, ele não precisa ser revelado pela boca, ele já está na mente, né? Se a pessoa estiver calma e conectada com o divino, This sound is continuous like the flow of oil. então isso é um contínuo, é como o fluxo Flow of oil. If de you óleo. Quando você- oil pour on oil, it's a continuous flowing. É. The sound is a continuous flow. Então ele faz uma metáfora do som como se você tivesse derramando óleo, né? Aquele contínuo, um fluxo contínuo de óleo. Então esse som ele é contínuo, ele está lá. If you meditate regularly when your mind is peaceful, Então se você meditar regularmente, quando sua mente estiver calma, em paz, you can hear this continuous Sim. divine sound. você vai conseguir perceber e ouvir esse som divino permanentemente. When you chant Om, Quando você faz um chant do Om, you are talking to God. você está conversando com Deus. When you listen to the Om, Quando você escuta o Om, God is talking to you. Deus, na verdade, está falando com você. Many beautiful teachings. São muitos ensinamentos bonitos. In the practice of Kriya Yoga as taught by Lahiri Mahashaya, Na prática de Kriya Yoga ensinada por Lahiri Mahasaya, practice of three mudras are important. então a prática de 3 mudras são importantes. What are the three mudras we practice? Quais são os 3 mudras que são importantes? Hmm? Hmm? Khachari is one mudra. Mahamudra? What else? Shambhavi, Shambhavi mudra? Jyoti mudra? Four. Hmm? Khachari mudra? Shambhavi mudra? Jyoti mudra? Mahamudra. Four mudras, right? He's saying three mudras. Mahamudra, Jyoti mudra, and Khachari mudra. que mudra? And he missed which one? Shambhavi mudra is missing here. Okay. So Lahiri Master said three mudras are very important in Kriya practice. Então, Lahiri Mahasaya, ele fala que 3 mudras são muito importantes na prática de Kriya Yoga. Though they are mentioned in yogic scriptures, E esses mudras, eles estão mencionados nas escrituras yogis. but the techniques should be learned from the Guru directly. Porém, a técnica, ela deve ser aprendida através do mestre guru. Mahamudra is a remedy for physical ailments. Mahamudra é importante para o elemento físico, physical elements. Yeah. And it decreases dullness of the body and the mind. Dullness. Então, o Mahamudra é importante porque ele ativa o corpo, né? Então, como se diz, ele elimina essa preguiça do corpo, ele dá mais força, mais energia. It makes the body and mind fit for practicing pranayama. Então, na verdade, essa parte do Mahamudra, ele faz a mente e o corpo mais disperso
para a próxima etapa de praticar o pranayama. There is Nadi Shuddhi, and Bhuta Shuddhi. Então, existem Nadi Shuddhi e Bhuta Shuddhi. Nadi Shuddhi is done directly through Mahamudra, Nadi Shuddhi is direct from Mahamudra. directly done through Mahamudra practice. Então, Nadi Shuddhi você obtém direto pelo Mahamudra. What is Nadi Shuddhi? Mas o que é o Nadi Shuddhi? You have heard the word Nadi? Nadi, N-A-D-I. Nadi. Nadi. What do you call the nose Nariz. in Portuguese? Nariz. Nariz. Right? But here it is Nadi. Nari. Ok. Nadi is connected to the Naris. Ok. So, nari também é similar com a palavra nariz em português. Tem uma conexão. We have three main nadis in the body out of millions. Então, entre milhões de narizes, existem três principais no corpo. So Nadi. one is Nadi. connected to our left nostril. Então, está conectado diretamente com a nossa narina esquerda. That is called as Ida. E o nome é Ira. Ida. Ira. São as naves, As pingalas. Ira. Then the second one is connected to the right nostril. E o segundo é conectado com a narina direita. That is known as Pingala. E é conhecido como Pingala. Then the third one, E a terceira that is the main one, que é a principal, that is connected to both. que está conectada com as duas. You know the name of it? Vocês sabem? Yes. Shushumna. Sushumna. He's saying by practicing Mahamudra, you can purify the nadis. Então, quando a gente pratica o Mahamudra, a gente purifica o nariz. Nadis means not this, not nadis. Mas o que a gente purifica o nariz, mas não é esse nariz. Na verdade, é o Ira Pingala. Yes. So you activate the middle one. E aí, como você purifica essas duas, você também ativa o terceiro. Because most of the time we breathe through one of the nostril. Que na maioria das vezes a gente respira apenas por uma das narinas. But when you want to practice more pranayama cycle, Mas, porém, quando a gente pratica mais os ciclos do pranayama, you want to activate your central Sushumna Nadi. então a gente quer, na verdade, ativar o centro, Sushumna. Then your experience of pranayama will be very beautiful. E se você ativar o centro, Sushumna Nadi, o pranayama vai ter uma experiência muito maravilhosa. And the prana will travel through the central nadi. E o prana, ele vai viajar no centro do Sushumna. And you can get into deeper state of calmness and meditation. E o que vai acontecer? Que você vai ficar num estado de muita calma, né? de uma meditação mais elevada. So Mahamudra is very, very helpful in that process. Então, o Mahamudra é muito, muito importante, né? nesse ponto. And many beautiful teachings. We'll find some opportunity in the future to discuss. Muitos ensinamentos bonitos, a gente tem que encontrar mais oportunidades de falar sobre isso. Any question from anybody? Vocês têm alguma questão que gostariam de fazer? Okay, let's sit straight. Ok, então vamos sentar com a coluna ereta. Close your eyes. Feche os olhos. Concentrate in between the two eyebrows. Concentração no centro da alma, no meio das sobrancelhas. Observe the breath. Observe a respiração. Let us remember all the masters. Vamos nos lembrar de todos os mestres. And specifically remember Swami Satyananda Ji. E especificamente vamos lembrar do Swami Satyananda Ji.
Let us seek blessings from Him Vamos pedir as bênçãos dele and pray e orar. to give us the desire Orar para nos dar o desejo to pursue the spiritual de practice buscar essa prática espiritual, till we realize the truth. até que a gente realize a verdade. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Let the blessings of God and the Gurus Que as bênçãos dos mestres e dos gurus be upon all of us. sejam com todos nós. Thank you all. Obrigado a todos.